6h36, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora vamos falar sobre xenofobismo. Uma pesquisa mostrou que 44% dos brasileiros são xenofóbicos com estrangeiros que ocupam um lugar no mercado de trabalho. E esse número cresce e a rejeição piora quando se trata do norte do país. Vamos tentar entender. Há 2 anos, Jetro desembarcou em Manaus atrás de uma vida melhor. Haitiano, engenheiro civil formado, hoje vende suco nas ruas do centro. No começo, sofreu bastante. Ele começou assim. Dentro dos anos que tem aqui em Manaus, e sempre trabalha como ambulante, não? Trabalha vendedor ambulante. E às vezes a gente que passa aqui, que trata mal, a gente que trata bem também. Porque cada pessoa não é mesmo atitudes, entendeu? Ele conheceu na pele o significado da palavra xenofobia. A xenofobia se trata de uma perspectiva em relação ao outro que denota uma série de preconceitos. Esses preconceitos geralmente são preconceitos imaginados, um medo, do que esse outro pode trazer para esse lugar a qual ele está se destinando. Geralmente é o medo em relação à questão do trabalho, que essas pessoas que chegam vão ocupar vagas de trabalho que os nacionais poderiam ocupar. Então são uma série de preconceitos ou uma imaginação acerca desses indivíduos que muitas vezes não se constata de fato. De acordo com o Ministério da Justiça, o Amazonas é o 3º estado do Brasil que mais recebe pedidos de refúgio de imigrantes. Desde 2010, quando começaram a chegar os primeiros haitianos, o Brasil já recebeu mais de 21 mil. Estima-se que mais da metade deles estão aqui no Amazonas. Isso sem contar com os venezuelanos, que chegam cada vez mais. Uma pesquisa recente mostrou que 44% dos brasileiros são xenofóbicos com estrangeiros que ocupam uma vaga no mercado de trabalho. E esse número piora quando a gente fala em região norte. 56%, mais da metade dos nortistas, avaliam como ruim ter que dividir ou até mesmo perder uma vaga no mercado para um imigrante. E a gente confirma esses números nas ruas. No caso dos venezuelanos, são por uma questão econômica no seu país. Então, não se trata de uma situação permanente. É uma situação de um momento em que eles necessitaram desse deslocamento e, consequentemente, muitos, depois de um período, se deslocam para um outro lugar ou voltam para o seu país de destino. Mas aquele momento da migração é um momento que eles necessitam recomeçar a sua vida. Se fosse nós para o país dele, ia ser a mesma coisa. Com certeza ele ia fazer a mesma coisa. Eu não ia considerar. Eu ia ignorar a gente também. A mesma situação que a gente ignora eles aqui. Eu não tenho nada contra, mas é o caso, né? A sorte é que, assim como existem os que não gostam e têm medo de perder espaço, tem aqueles que sabem das dificuldades e tentam ajudar. Dá um pouco de medo, assim, porque é a concorrência, entendeu? A concorrência é diferente, só isso. Mas tem que tratar bem. Claro, tem que estar na rua, quer ganhar dinheiro, tem que encarar. Sol, chuva, não interessa. O importante é o trabalho ser honesto, né? E o Jetro? Ele continua vendendo suco e tem esperança de que tudo vai melhorar um dia. Por isso eu estou aqui, para buscar uma vida melhor, exatamente. Às vezes, quando chega a um lugar, então, sempre conseguir uma dificuldade, entendeu? E assim, ao final, vai saber como resolver as coisas. Mas está melhor já. Está melhor, graças a Deus. E 4 anos após a Copa do Mundo no Brasil, obras que deveriam ser um legado para a população ainda não saíram do papel ou não foram concluídas. Em Manaus, só a Arena da Amazônia e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram entregues, enquanto a Central de Atendimento ao Turista, Monotrilho e BRT ficaram só na promessa. Em 2009, quando Manaus foi anunciada como subsede da Copa do Mundo no Brasil, a comemoração foi geral. O sistema ainda precisa de ajustes. No mesmo ano, um pacote de obras foi anunciado para a cidade. Promessas de um novo estádio, central de atendimento ao turista, novo aeroporto e até um sistema de transporte sobre trilhos. Vieram a Copa, os jogos, os turistas. Mas muitos projetos nunca saíram do papel.
que a gente não vê falar de nada, né? Investimento de nada, né? Tem investimento, mas a gente não vê nada, né? E o povo paga por isso, né? A gente paga nossos impostos, que é para ver se o Amazonas muda, o nosso Brasil. Então fica nisso, fica só em papel e os governantes nisso, eles que vão ganhar com isso, nós que vamos pagar. Foi um desperdício mesmo de dinheiro. Eu parti pelo BRS, que é barato, ele vai de ponta a ponta, as plataformas que nós projetamos para este ano já estão praticamente prontas, ele vai começar a circular em janeiro, o ônibus vai de ponta a ponta, então ele vai com uma velocidade maior, com menos tempo de espera para tomar o ônibus e com menos tempo dentro do ônibus porque a velocidade é maior. Só a Arena da Amazônia e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram entregues. Já as obras de responsabilidade da Prefeitura, 4 anos depois, em plena Copa da Rússia, nunca foram concluídas. O monotrilho, por exemplo, ficou apenas no sonho do manauara. O projeto teve a licitação cancelada e foi substituído por outro, o do BRT, apontado pela Prefeitura como o sistema de transporte mais viável para a cidade. Mas foi retirado da matriz de responsabilidade da Copa e entrou no plano de mobilidade urbana de Manaus. Foram criadas faixas exclusivas para ônibus articulados e algumas paradas reformadas. Ainda falta muito para ser implantado definitivamente. E até agora não foi lançado o edital para convocar as empresas a se habilitarem a executar o projeto. Isso estava previsto para fevereiro deste ano. Essas obras de mobilidade urbana que ficaram para trás, elas fazem muito falta para a cidade. Então, se a gente está falando do próprio BRT, do monotrilho, qualquer desses transportes modais de massa seria muito útil para a cidade nessa mobilidade, nesse transporte. Você imagina você poder pegar um trem, estamos falando do monotrilho da Cidade Nova para o centro, o tempo que você iria economizar. Fizeram um alargamento da Djalma Batista, isso aconteceu também, e melhorou um pouco aquele trânsito na Djalma Batista. Então, assim, todo o projeto de mobilidade urbana que deveria ter sido feito, que não foi, faz falta hoje. Nós estamos na Praça Terreiro Aranha, onde deveria funcionar uma central de atendimento ao turista. A obra estava na matriz de responsabilidade da Copa, mas a reforma do espaço só começou 1 ano após o Mundial de 2014. Hoje, o serviço segue parado e a obra ainda não foi entregue. É impressionante, porque aqui em Manaus a gente vê cada absurdo, cara. Tanto que a nossa ponte mais cara do mundo está aqui em Manaus, né? E aqui passa-se 4 anos na praça fechada e eu não entendo, Manaus inteligente, o que é, porque Manaus está cada dia pior. Essa turismóloga lembra que até hoje Manaus não conta com um espaço para atender os turistas, algo que já existe há muito tempo em outras grandes capitais. Nós estamos sem centro de atendimento ao turista, a cidade já deteve de pelo menos 4 ou 5 desses serviços. O turista não fica sem informação. É óbvio que hoje, né, num mundo globalizado, ele já chega na cidade com informações. Mas, em alguns momentos, essas informações são defasadas, não estão atualizadas. E o ideal seria que nós tivéssemos um espaço inclusive temático, um espaço que dispusesse de alunos de turismo que estão ali se preparando para o mercado profissional, que pudessem servir o turista de informações sobre a cidade. Para este arquiteto e urbanista, se tivessem sido concluídas, as obras teriam representado um grande avanço para a cidade. Para ele, além de investimento, faltou mais planejamento e vontade política. Talvez de você ter a composição dos projetos todos em tempo para buscar essa verba de alguma forma. E acredito que tenha faltado as contrapartidas devidas, né? Todos aqueles projetos, tudo aquilo, o governo estadual ou municipal não iam conseguir arcar. Mas faltou, assim, no meu entendimento, faltou um pouco de planejamento, faltou um pouco da questão de verba para a gente poder tocar para frente isso. A gente criou toda uma expectativa, né, de que as coisas fossem acontecer, de que a gente teria um legado, que depois da Copa do Mundo as coisas iriam melhorar. A Copa já começou lá na Rússia e até hoje nada.
Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que sobre os centros de atendimento ao turista e o projeto de implantação da rodoviária de Manaus, teve um acordo com o governo na época de que, na ocasião, o CAT móvel da Amazonas Tour atenderia o local, mas o projeto não foi executado. Já em relação ao da Ponta Negra, o projeto foi feito pelo Implurb, mas o órgão não há orçamento para implantá-lo, disse isso. E o CAT que está previsto para a Praça Terreiro Aranha está incluso no projeto PAC Cidades Históricas. A nota destaca ainda que o sistema BRT, citado na reportagem, está sendo discutido e estudado junto com o corpo técnico do município. Os ajustes e dados que precisam reforçar o documento de chamamento das empresas interessadas no serviço estão sendo realizados. Assim que todas as etapas forem concluídas, a licitação será aberta. Depois da Rússia, minha diretora, a próxima Copa é no Catar? Quem sabe até lá estará resolvido, né? E agora chegou o momento de a gente ir ao vivo para a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli, que está por lá. Oi, Cleiton, muito bom dia. Olá, vamos conversar com ela. Oi, Cleiton. Bom dia. Tudo bem? Tudo. A gente mostrou aqui no Manhã no Ar e também relatou aí na FM O Dia aquela movimentação extrema das pessoas procurando emprego lá na Secretaria de Infraestrutura do município, pedreiros e auxiliares, e para 300 vagas, né? Agora, essas pessoas, teoricamente, já foram contratadas e o Ministério Público está questionando esse processo seletivo. O que é que pode ter acontecido aí de irregular que levantou essa suspeita do Ministério Público? Bastante coisas, tá? O Ministério Público de Contas, é bom deixar claro que é vinculado ali direto ao Tribunal de Contas do Estado. O MP de Contas está pedindo ao tribunal que anule esse processo seletivo. Por quê? Eles identificaram que houve graves infrações à Constituição Federal na condução desse processo seletivo. Por quê? Primeiro, ausência da comprovação da necessidade da contratação temporária. Segundo, inscrição e interposição, de recursos somente no âmbito presencial. Terceiro, a ausência de divulgação dos nomes que iriam compor a comissão do processo seletivo. Ninguém sabe até hoje quem são. Limitação de inscritos, de inscrição dos candidatos para mais de uma função. E a ausência de cronograma com datas previstas para todas as fases. Ou seja, acabou que a prefeitura fez ali de qualquer jeito, meteu os pés pelas mãos, anunciou rapidamente, encheu de gente, não conseguiu se organizar, aí, enfim, passou uma semana cadastrando as pessoas sofreram em filas, teve gente que chegou na quinta-feira para ser atendido na segunda-feira, e agora há o risco da anulação desse procedimento seletivo. E, além de pedir a anulação, o Ministério Público de Contas também está pedindo aí a dispensa desses contratados, que já foram contratados aí, pelo processo seletivo, e a notificação do secretário de Infraestrutura do município. Até ontem, a Seminf dizia que não tinha sido comunicada, que não tinha sido notificada ainda a respeito disso, mas que tão logo seja notificada, eles vão entrar em contato aí com o Tribunal de Contas para os devidos argumentos, a defesa cabível. Agora, depende do tribunal também, avaliar se realmente compete a anulação ou não. Isso é só um pedido, por enquanto, do Ministério Público de Contas, Adriane. E esse questionamento todo é porque tudo foi feito a toque de caixa, Eles contrataram, fizeram essa confusão toda aí, essa multidão fechou a rua Gabriel Gonçalves para tentar uma vaga. 77 pedreiros e 218 serventes foram contratados imediatamente, já ganharam a farda, já foram para as ruas da cidade com a missão aí de recuperar cerca de 10 mil ruas. Coisa que não foi feito durante 6 anos. Durante 6 anos, a prefeitura recuperou, teoricamente, porque a maioria que já foi recuperada já está bagunçada de novo. Uhum. Só 8 mil ruas. E agora, em 6 meses, a previsão é de que eles recuperem 10 mil ruas com orçamento próprio do município. E isso se dá, como a gente já comentou antes, em ano eleitoral. A gente percebe que quando há um interesse político de que as coisas realmente acontecem, mas não pode acontecer desse jeito. Por isso que há tanto questionamento feito pelo Ministério Público e pode, inclusive, tirar o emprego dessas pessoas que
estavam ali com tanta ansiedade, com tanta necessidade também dessa vaga. Exatamente, exatamente. Essas pessoas, então, seriam levadas aí para as ruas, né, para tal desse projeto verão, fazer em 6 meses o que não se fez em 6 anos, mas vamos aguardar, né? Tudo pode acontecer, depende da avaliação aí dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e novos capítulos dessa novela deverão vir por aí. Tá certo, Cleiton. Muito obrigada pela participação. Excelente dia para você. Bom fim de semana. E na segunda-feira a gente se encontra de novo. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Lembrando, posso fazer um jabazinho rapidinho Arena aqui? dos Bumbais. Amanhã tem a Arena dos Bumbais a partir de 11 horas da manhã e eu aguardo todo mundo da Nação Vermelha e Branca, que é um programa exclusivo do Garantido, né? E também do Boi Caprichoso. Pode assistir a gente até para ver ali quais são os detalhes que o Boi Contrário, digamos assim, né? O Boi Garantido está preparando para o Festival de Parintins. Faltam 14 dias só, Adriane. Tá chegando a hora. 14 dias, tá chegando a hora. Tá certo, Cleiton. Então até amanhã. Vou te acompanhar pela telinha. Tá bom, então. Até às 11 horas de amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tudo de bom. E agora a gente muda de assunto porque ontem à noite o motorista do ônibus da linha 450 morreu durante um assalto. De acordo com a polícia, um dos passageiros reagiu. Houve troca de tiros e um dos assaltantes foi atingido. Era por volta de 8h30 da noite quando 2 homens armados entraram no ônibus da linha 450 da empresa Via São Pedro. Segundo informações de testemunhas, dentro do veículo havia um passageiro armado. Esse passageiro, quando percebeu a ação dos bandidos, percebeu que seria um assalto, ele reagiu e chegou a atingir um dos bandidos com um disparo na cabeça. Houve logo em seguida uma troca de tiros e o motorista foi alvejado com um tiro no tórax e morreu na hora. O motorista foi identificado como Francisco Araújo da Silva, conhecido como Ceará, de 50 anos. Ele deixa agora 3 crianças e mais uma mulher. O motorista tinha pelo menos 10 anos de profissão. Amigos, parentes e outras pessoas que já conheciam ele estão aqui no momento muito emocionados, desolados. Meu irmão estava passando necessidade. Aí ele veio para cá para trabalhar, uma responsabilidade enorme, né? Com um monte de vidas aí, né? Aí vem um vagabundo, mete um tiro de 12 no meu irmão. De 12, sabe? Isso é uma covardia muito grande, rapaz. O único irmão que eu tinha, o único irmão que eu tinha. O motorista, a gente considera eles como herói, porque carrega quase 1 milhão de pessoas por dia. E acontece isso aqui com quem se acorda 3 da manhã para carregar a população. Então, é triste, é lamentar. No momento que o bandido saía daqui do coletivo, milhares de pessoas que estavam aqui em volta, amigos do motorista, familiares, chegaram a invadir a maca onde o bandido estava e agrediram ele aí, como a gente vê nesse vídeo. E o outro assaltante, o comparsa que chegou a fazer esse disparo, conseguiu fugir por essa mata aqui que está ao lado do coletivo. Inclusive, por volta de 9h30 da noite, toda a frota de ônibus da empresa Via São Pedro retornou às garagens. A frota que estava aí fazendo rota pela cidade deixou os passageiros pelo meio e retornou para as garagens como forma de protesto pela morte do motorista. A gente vai conversar com cada um. Alguns carros já recolheu agora, alguns trabalhadores recolheu. A São Pedro deve ter recolhido, acho que a frota toda. Não sei se outras recolheram. Acho que paralisar não. Acho que amanhã ninguém vai paralisar não. A gente vai tentar uma conversa com o governo e saber do governo o que ele vai fazer. O que a gente queria agora é que a polícia pegue o outro delinquente, o outro bandido. Amanhã, 4 da manhã, eu estou acordado para trabalhar. E como aconteceu com meu amigo, pode acontecer comigo. Entendeu? Então é uma forma de protestar. Se as autoridades não tomarem uma providência, infelizmente nós vamos ter que fazer isso. O motorista que morreu era seu amigo? Muito meu amigo. Aliás, todos nós somos amigos, nós somos muito unidos, nós somos uma família. Infelizmente, nossa família está sendo desestruturada por causa desse tipo de situação. Situação triste, né? O seu Francisco estava trabalhando na empresa há cerca de 1 ano e meio, como o irmão relatou, né? E aí que, inclusive, eu presto aqui a solidariedade em nome de toda a equipe, o único irmão dele, né? Estava passando necessidades, conseguiu esse emprego, tinha a responsabilidade de cuidar da vida de todas essas pessoas, dirigindo, e de repente acontece esse crime, né? Esse crime aconteceu na noite de ontem, ali na saída da Torquato Tapajós para acesso a Max Teixeira, quando houve a reação, e esses bandidos, de uma forma covarde, atingiram
agrediram o seu Francisco e que morreu no local, né? Morreu na hora. Um dos bandidos fugiu e ele está sendo procurado pela polícia. Se você tiver qualquer informação sobre ele, pode entrar em contato através do telefone 190 ou 81. Essa pessoa precisa ser presa, porque o outro bandido que foi baleado durante essa ocorrência está no hospital. De acordo com informações da polícia, ele tem 17 anos, é menor de idade. A gente já sabe o que acontece quando o menor de idade comete um crime, né? Infelizmente, por conta da legislação que se tem, não resulta em muita coisa, não. Nem criminoso ele pode ser chamado, né? Enfim, em nota, o Sinetran lamentou a morte do motorista Francisco Araújo da Silva. O sindicato ressalta ainda que a empresa vai prestar toda a assistência necessária à família da vítima. As imagens das câmeras de segurança do ônibus serão repassadas à polícia para tentar identificar e prender um dos criminosos que conseguiu fugir do local. Mais uma vez, a gente se solidariza com toda a família aí do seu Francisco, que infelizmente perdeu a vida trabalhando ontem à noite, né? Era um trabalhador, assim como nós. E espera que a polícia possa dar uma providência, prender essa pessoa que está foragida e, além disso, garantir uma tranquilidade maior para esses pais e mães de família que trabalham todo dia e estão correndo riscos diários, né? Riscos de assalto e de morte, como aconteceu ontem à noite. O motorista Francisco Araújo da Silva tinha 51 anos, estava trabalhando, como falei ainda há pouco, há cerca de 1 ano e meio na empresa Viação São Pedro. Segundo informações, ele era muito querido entre os colegas de trabalho que recolheram todos os veículos da rua logo após esse crime. A repórter Elisângela Araújo está ao vivo e vai atualizar informações sobre esse caso. Olá, Elisângela, bom dia. Quanto ao assaltante ferido durante essa troca de tiros, circulou nas redes sociais que ele também havia morrido. Isso procede? Bom dia, Adriane. Não procede. Essa confusão toda começou justamente porque quando a ambulância do SAMU foi prestar o atendimento a esse jovem de 17 anos que praticou este crime, os populares se revoltaram e bloquearam por alguns momentos a passagem da ambulância. Mas o jovem foi levado, encaminhado até o Hospital Platão Araújo, onde recebeu atendimento. E depois, Adriane, essa ambulância ela saiu escoltada, levando o jovem para o pronto-socorro ali na Zona Leste, onde ele segue internado, o pronto-socorro João Lúcio. Então ele não morreu, ele continua vivo e segue internado lá no João Lúcio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo do motorista, o Francisco Araújo. O corpo ainda está aqui no IML, a família ainda não liberou, falta só a questão da documentação, mas isso deve acontecer agora de manhã, viu? E na matéria da Priscila a gente viu aí um pouco da revolta da classe, né, dos rodoviários, por conta aí dessa violência que acontece, né? Eles naquele momento ali, logo após o crime, chegaram a ameaçar parar de circular a frota de ônibus, mas os ônibus estão circulando normalmente hoje. A gente entende também, seria um protesto em forma de pedir mais segurança para a categoria, para a classe. Mas a nossa produção entrou em contato, a Viação São Pedro, que foi onde o seu Francisco trabalhava, está circulando normalmente, assim como todas as outras empresas. Adriane. Tá certo, Elis. Muito obrigada pelas informações. E olha só esse caso, o homem desmentiu a versão de suicídio e confessou que matou a esposa. Ivan Rodrigues Chagas, de 48 anos, foi preso ontem pela morte da empresária Jerusalena Torres. A prisão foi decretada após um laudo da perícia técnica constatar que Jerusa foi vítima de homicídio. Preste atenção no homem que vai descer do carro. Aí eu cheguei lá, eu voltei nessa ambulância que não tem nada. Eu cheguei o carro tá. Desesperado, por telefone ele chama a emergência. Rua Luanda, número 13, cada 14. Não tem problema aqui no campo. A camisa com manchas de sangue indica o motivo da aflição. O homem havia acabado de encontrar a esposa morta dentro de casa. Não preocupe não, quem tá aqui. Chorando copiosamente, ele leva um policial militar que passava na hora até onde o corpo da mulher estava. Para o PM, ele diz que a mulher havia tirado a própria vida. O vídeo obtido com exclusividade foi gravado por um dos seguranças do bairro. Mas tudo não passava de teatro. Uma peça que fazia parte do plano macabro dele. Ivan Rodrigues das Chagas, de 56 anos, era o verdadeiro responsável pela morte da própria mulher.
a empresária Jerusa Torres Nakamine, de 51 anos. O crime aconteceu no dia 12 de abril no bairro Campos Elíseos, zona oeste de Manaus. Poucas horas após o assassinato no velório da vítima, Ivan se mostrava inconsolável. Segundo os familiares de Jerusa, Ivan não saía do lado do corpo da mulher e até chegou a cantar algumas músicas em homenagem a Jerusa. As lágrimas não paravam de rolar pelo rosto do assassino. Eram lágrimas de crocodilo, simplesmente porque, alguns dias depois, Ivan deu entrada em um pedido de liminar na Justiça do Amazonas para assumir o controle da empresa de Jerusa. Só que o pedido foi negado porque eles não eram casados no civil. Ivan e Jerusa viveram juntos por 20 anos. Durante esse tempo, foram vários momentos de felicidade. Os dois sempre viajavam. Jerusa cuidava da loja de produtos de segurança eletrônica. Ivan ajudava. O casal se entendia bem. Mas tudo mudou depois que Jerusa descobriu que era traída por Ivan. Com a descoberta de Jerusa, o casamento ficou insustentável. Os dois só viviam brigando. Jerusa dizia para Ivan que pensava até em se separar. Porém, segundo a família da vítima, Ivan não estava nem aí para Jerusa. Estava mais preocupado mesmo era com os bens da mulher, principalmente a empresa dela. Ivan temia que, com a separação, ele fosse acabar ficando sem direito a nada. E, a partir daí, ele teria começado a planejar a morte da própria esposa. Quase 2 meses após o crime, os peritos do Instituto Médico Legal colocaram um ponto final na dúvida. O laudo do IML descartou a possibilidade de suicídio e concluíram que Jerusa, na verdade, havia sido assassinado. Assim que soube da divulgação do documento, Ivan não pensou 2 vezes. Veio até a delegacia de homicídios e aqui, nesta sala, sentado exatamente aqui, nesta cadeira, olhando para o delegado, o assassino confessou o crime. No dia do crime, especificamente, eles entraram em alguns pontos pessoais de discussão e, nesse momento, a discussão ficou de forma calorosa, né? Ele vindo a pegar uma faca que estava em cima do frigobar no quarto da suíte do casal. E, nesse momento que ele pega a faca, ele empurra a vítima com força, ela retorna à poltrona. Então, ele a imobiliza por trás e desfere um golpe grande em seu pescoço. E, a partir daí, ele vai desferindo outros golpes no pescoço, na região do tórax e no pulso. Como não houve flagrante delito, após prestar esclarecimentos, Ivan acabou sendo liberado. Porém, 2 dias depois, a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o assassino, que agora já está na cadeia. Revoltados com o crime, familiares da vítima protestaram em frente ao Fórum de Manaus. Ele vai pagar, porque mesmo ele escondendo de nós, a Jerusa ainda deixou um recado para nós, porque ela doou as córneas dela, e quando ela doou, ela gritou para a família: não feche os olhos, não acreditem, queremos justiça. Olha só, Ivan Rodrigues foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele foi indiciado por homicídio qualificado. O mandado foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. No momento da prisão, Ivan já estava em um posto de combustíveis na zona leste da cidade. E ainda hoje a gente te leva para um passeio especial pelas ruas enfeitadas para a Copa do Mundo. Já já a gente volta com a audiência de instrução do caso do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar um advogado. É um instante só, não saia daí.